Alô, 190. Qual sua emergência? Oi, eu tô com fome. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Preciso que passe para um adulto. Minha mãe não acorda, por isso liguei. Qual o seu nome, mocinha? Onde você está? Meu nome é Lara, eu não sei onde estou. Você está sozinha? Tem como você passar o telefone para algum adulto? Eu estou presa em algum lugar, as portas estão trancadas, não tô conseguindo sair. Tentei gritar, mas ninguém apareceu para abrir a porta. Lara, você pode me dar detalhes de onde você está? Qualquer coisa serve que você veja pela janela, assim poderemos lhe encontrar. Tem uma árvore grande com umas flores amarelas no quintal. Também tem um cachorro, mas ele não acorda igual a mamãe. A casa vizinha não tem ninguém e tá caindo os pedaços, mas a porta ainda parece nova, ela é toda vermelha. E tem um carro que tá. Alô? Alô? A atendente suspirou e tentou retornar a ligação, no entanto não conseguia mais. Mas sem perder tempo ligou imediatamente para uma viatura. Recebemos uma chamada de uma garota que parece ter entre 8 e 10 anos de idade. Ela disse que sua mãe não acordava e que estava presa em um local que não conhece. As únicas pistas que ela nos deu foi uma árvore com flores amarelas, um cachorro que segundo ela não acorda e a casa vizinha que parece estar abandonada e tem uma porta vermelha. A garota se chama Lara e diz estar com fome. Pela sua voz ela parecia cansada. Não conseguimos rastrear o local exato da ligação, mas conseguimos uma região bem abrangente. Entendido. Irei vasculhar toda a área possível e perguntar aos moradores se eles conhecem algum local com essa descrição. O policial Douglas começou imediatamente a procurar a jovem garota. Ele buscou em diversos bairros, perguntou a várias pessoas, mas não encontrou absolutamente nenhuma pista. Por ser primavera, algumas casas tinham uma planta em seu jardim que dava uma flor amarela e isso dificultou encontrar o paradeiro da menina. Mas era raro encontrar alguma casa com a porta vermelha. As buscas começaram pela manhã e já estava de tarde, mas nada foi encontrado. Douglas então parou em uma casa onde um senhor estava sentado do lado de fora em uma cadeira. Ele não tinha uma das pernas e tinha cara de poucos amigos. Bom dia. O senhor conhece alguma casa que tenha a porta vermelha e que esteja abandonada? Uma garota. Antes de Douglas terminar, o senhor disse que não e se levantou para entrar em casa. Ele pareceu bastante irritado com a pergunta. Douglas continuou a procurar, mas não teve sucesso. Ele passou novamente pela casa daquele senhor que estava novamente sentado na frente de sua casa. Douglas falou rapidamente antes que ele saísse. Uma garota nos ligou e disse que estava presa em casa, mas só conseguiu dar a pista de uma porta vermelha em uma casa abandonada, um cachorro na frente e flores amarelas no jardim. Ela disse que estava com fome. Se o senhor souber de qualquer coisa, nos ajudará bastante. O homem olhou com uma cara franzida, mas disse que tem um local com essa descrição a alguns quarteirões de lá, mas que era preciso entrar um pouco na mata. Ele terminou dizendo que ele tomasse cuidado, pois era um local onde pessoas perigosas costumavam ir. Douglas agradeceu e seguiu as instruções que lhe deram. Era um local de difícil acesso, mesmo sendo na cidade, por isso era difícil encontrar a menina. Após um tempo, Douglas viu uma árvore grande com flores amarelas e chegando mais perto viu duas casas que pareciam abandonadas. Uma delas tinha a porta vermelha. Ele chamou imediatamente outras viaturas e tentou entrar na casa. No entanto, estava trancada. Perto da porta tinha um cachorro que parecia estar dormindo, mas quando Douglas chegou mais perto, ele estava sem vida. Douglas chamou pela garota, mas ninguém respondeu. Sem escolha, ele arrombou a porta da frente. Era uma casa velha e abandonada, os móveis estavam todos sujos e o local fedia bastante. Logo na entrada ele encontrou um homem caído no chão. Douglas foi até ele, mas estava sem vida e tinha sinais de que estava ali há algum tempo. Ele vasculhou toda a casa e uma das portas também estava trancada.
Douglas forçou a entrada até a fechadura quebrar. Dentro ele encontrou a garota desacordada no chão junto de uma mulher. Lara estava fria, mas ainda respirava, mesmo que fraco. A mulher ao seu lado, que provavelmente era sua mãe, já estava com sinais de decomposição. Após tentar acordar Lara, ela abriu os olhos e pediu por comida, parecia que ela estava lá já há alguns dias. Ele notou que ela tinha heterocromia, o olho direito era de uma cor e o esquerdo de outra, algo bem raro de acontecer. Douglas a levou para sua viatura e lhe deu alguns biscoitos que tinha guardado. Lara devorou e até sua aparência mudou, sua fome era muita. Após um tempo, outras viaturas e ambulância chegaram. Ela foi levada para o hospital para alguns exames e Douglas a acompanhou, pois Lara não queria largar seu braço. Seus exames estavam bons para quem ficou algum tempo sem comer e não precisaria ser internada. Logo surgiu outro problema. Ela não tinha pai registrado, sua mãe havia falecido naquela casa e pelo registro da polícia ela não tinha parentes. A pequena garotinha não saía do lado de Douglas a nenhum momento, ela estava realmente apegada a ele. Seu coração não resistiu à forma como Lara lhe olhava. Ele fez algumas ligações e para ela não ir para um orfanato Douglas iria levá-la para casa. Antes de levá-la, foi pego o depoimento de Lara. Ela disse que sua mãe e seu pai a levaram para aquela casa, mas que sua mãe mandou ela se esconder no armário. Quando saiu ela estava presa no quarto e sua mãe não respondia mais. A polícia tinha poucas pistas, mas pelo menos agora sabia que o homem sem vida na casa era pai de Lara. Enquanto a garotinha era levada por Douglas, ela chorava silenciosamente. Apesar da pouca idade, Lara parecia bem forte para alguém que perdeu mãe e pai de uma forma tão trágica. Em casa, Douglas apresentou Lara à sua esposa, Rosa. Rosa ficou encantada com a jovem menina e a levou para o quarto. Lara estava tão cansada que assim que deitou dormiu. Rosa falou: "Tão jovem, mas passou por tanta coisa horrível. Ainda bem que você a encontrou. Vou fazer um café da manhã especial para quando ela acordar." Douglas e Rosa eram casados há 5 anos, eles sonhavam em ter um filho, mas sempre deixava para depois, pois sempre surgia algo que os faziam adiar os planos. No dia seguinte Lara estava visivelmente triste, ela sabia que havia perdido o pai e a mãe. Rosa fez um café da manhã incrível para a pequena garota e lhe deu todo o carinho possível. Douglas chegou em casa nesse momento com roupas para a menina que ficou encantada com o que ganhou. Naquele final de semana o casal fez questão de fazer Lara se divertir o máximo possível, eles foram para parques de diversões, shopping, assistiram filmes no cinema, além de conversarem bastante. Douglas e Rosa descobriram que a menina passava muito tempo sozinha em casa, pois sua mãe sempre saía e voltava tarde, e que o homem que ela chamava de pai na verdade era seu padrasto. Mas que ele raramente aparecia em casa também, porém sempre a tratou muito bem e inclusive levava presentes para ela. Douglas, quando soube dessa informação, ligou imediatamente para informar seus amigos policiais de que o homem encontrado sem vida na casa na verdade era padrasto da menina, mas ela o chamava de pai. Seus colegas também informaram sobre as novas descobertas que eles souberam. Tanto a mãe da menina, quanto o padrasto e até o cachorro tinham a presença de algum veneno nos corpos deles e essa foi a causa da morte. Douglas, Rosa e Lara voltaram para casa quando a menina começou a sentir fortes dores de barriga, eles deram remédio para sua dor e colocaram a jovem garota para descansar. Enquanto a menina dormia, o casal a olhava e mesmo tendo passado apenas 2 dias com ela, eles já sentiam uma grande afeição por Lara. No entanto, Douglas disse para sua esposa que aquilo seria apenas temporário, pois provavelmente se nenhum parente fosse encontrado ela iria para um orfanato. Rosa ficou com o coração apertado, ela não queria que a menina tivesse tal destino e esperava no fundo de seu coração que alguém aparecesse para cuidar dela. A noite caiu e todos estavam dormindo, quando o casal acordou com um barulho na parte de baixo de sua casa. Douglas foi imediatamente ver o que estava acontecendo, ele tomou bastante cuidado, pois alguém poderia ter entrado na casa. Rosa foi ver se Lara estava bem.
Enquanto olhava para a casa, Douglas percebeu que tentaram invadir quebrando a fechadura da frente, porém a grade que protegia a porta ainda estava intacta. Ele tomou ainda mais cuidado quando percebeu outro barulho e foi até a porta dos fundos. Uma pessoa estava tentando entrar na casa, mas quando percebeu a presença de Douglas saiu correndo. Ele tentou ir atrás da misteriosa pessoa, mas já havia sumido na noite. Douglas chamou a polícia e nenhuma pista foi encontrada. Ele também não conseguiu fazer uma descrição de quem poderia ser, pois estava muito escuro. As suspeitas eram de que quem tivesse tentado entrar estava indo atrás de Lara, pois em mais de 10 anos morando naquele local, ninguém se atreveu a fazer isso, por ser um bairro bastante seguro, além de ser a casa de um policial. Lara estava bem, apesar de toda a confusão ela não havia acordado e dormia tranquilamente. No dia seguinte, Douglas não foi trabalhar, ele havia tirado alguns dias de férias para poder ficar ao lado de sua esposa e de Lara. Alguns dias passaram e Lara estava bastante apegada a eles. Sempre que andavam juntos, Lara segurava a mão de Rosa e Douglas. Os três andavam como se fosse uma família bastante feliz. Rosa perguntou para seu marido se eles não poderiam adotar Lara. Douglas não ficou surpreso com a pergunta, mas seria bastante complicado para o casal fazer isso, então ele prometeu que quando tudo fosse solucionado ele iria fazer o máximo possível para que ela morasse com eles para sempre. Um dia Rosa estava conversando com Lara na cozinha enquanto Douglas preparava o café da manhã das duas. A menina estava cada vez mais alegre, comunicativa e sorridente. Enquanto comiam, Lara teve novamente fortes dores de barriga. Douglas se sentiu culpado. Ele achou que foi algo que fez de errado, mas Lara então falou que sua mãe pediu para ela guardar um segredo e que não contasse para ninguém ou as pessoas não iriam gostar dela. Douglas e Rosa disseram que ela poderia falar qualquer coisa para eles e que nada iria mudar, mas a menina estava com muita dor, febre e de repente desmaiou. Eles a levaram imediatamente para o hospital onde foi atendida com urgência. O casal ficou o tempo todo esperando notícias dos médicos. Essa preocupação com a menina os fez perceber o quanto já gostavam da garota. Ela já era uma parte importante da vida deles e que caso fosse embora, faria muita falta em suas vidas. Após algumas horas na emergência, os médicos foram falar com o casal e também haviam chamado a polícia. Nos exames apareceram diversas pedras no corpo da garota, pedras que estavam presas no intestino. Os médicos fizeram uma cirurgia de emergência e retiraram tudo. Provavelmente eram diamantes. Rosa e Douglas ficaram chocados com o que o médico falou, mas estavam mais preocupados com o estado de saúde de Lara. No entanto, a menina estava bem, mas teria que ficar internada por alguns dias devido à cirurgia. Douglas estava bastante irritado. Ele sentia raiva de quem havia feito a garota engolir aquelas pedras, mas ele precisava esperar Lara acordar para saber o que ela tinha feito. Quando Lara acordou da cirurgia, nem Douglas nem Lara tocaram no assunto, mas a própria garotinha fez questão de explicar, embora o casal tivesse pedido para ela descansar. Lara explicou que sua mãe pediu para ela engolir aquelas pedras, pois um homem estava indo atrás de roubar elas e elas valiam muito. Lara fez como ela pediu, mas sua mãe disse que não contasse a ninguém, pois as pessoas não iriam gostar dela caso soubesse disso, por isso ela manteve segredo todo esse tempo. Douglas passou a mão pela cabeça de Lara e disse que estava tudo bem, que eles continuariam amando ela. Lara começou a chorar imediatamente e Douglas não sabia o que tinha feito. Lara disse que nunca, nem sua mãe havia dito que amava. O casal ficou perto da menina e deu o máximo de carinho que podia. Dias depois Lara teve alta e estava bem. Ela disse que estava com saudades de casa, mas quando se referia à casa, era a casa de Douglas e Rosa. O casal sabia que Lara agora era parte da vida deles e que eles fariam de tudo para protegê-la. Lara e Rosa ficaram em casa e Douglas foi à delegacia para saber se descobriram algo a mais sobre a menina. Lá ele soube que os diamantes eram de uma loja que vendia joias de luxo e que fora roubada há alguns meses, mas que até então nenhuma pessoa tinha sido detida. As suspeitas foram para a mãe de Lara e o padrasto, mas que provavelmente havia mais pessoas envolvidas no crime. Por dias a polícia investigou, mas nada foi encontrado e Douglas temia pela segurança de Lara e de Rosa também,
pois ela passava boa parte do seu tempo com ela. No entanto, nada mais aconteceu por um bom tempo e Lara começou a ter mais liberdade para sair, brincar na frente da casa e andar de bicicleta enquanto algum adulto estivesse a vendo. Douglas e Rosa entraram com o processo de adoção de Lara, pois nenhum parente foi encontrado e eles amavam a garota. Eles queriam dar a boa notícia a Lara e foram a seu quarto, mas ela não estava lá. Eles procuraram na casa, mas não havia nenhum sinal dela. Do lado de fora ela estava falando com um homem estranho que de repente a pegou pelo braço e puxou para que fosse com ela. Douglas correu e conseguiu pegar o homem, que foi imediatamente preso. Quando viu seu rosto, ele notou que ele tinha heterocromia igual a Lara. Douglas ficou na dúvida: era muita coincidência? Seria possível aquele homem ser pai biológico de Lara? Na delegacia, o misterioso homem foi identificado e confessou tudo. Ele era o pai biológico de Lara, além de ser o ladrão dos diamantes. Quando estava em posse dos diamantes, ele precisava de um local para guardar caso fosse pego, por isso ele levou para a mãe de sua filha. A mãe de Lara cresceu em ganância e não quis devolver as pedras e por isso fez a menina engolir todas elas para que não fosse encontrada. O pai de Lara quis negociar com sua mãe, e para isso convidou ela e o seu atual namorado, padrasto de Lara, para se encontrarem naquela casa. Quando chegou lá, o pai de Lara ainda não havia chegado, mas quando perceberam sua presença, a mãe de Lara pediu que ela se escondesse e ficasse quieta. Ele ofereceu bebida para o casal e depois avisou que estava envenenada, mas que daria o antídoto caso eles dissessem onde estavam os diamantes. O padrasto de Lara falou que a menina havia comido e implorou pela cura, mas desmaiou antes que pudesse falar mais alguma coisa. A mãe de Lara se negou a dizer onde a menina estava e por isso ele a trancou naquele quarto para que não sobrevivesse, porém mal sabia ele que Lara estava o tempo todo lá. Depois do depoimento, ele também entregou todos os seus companheiros que participaram do crime. Douglas ficou mais aliviado, finalmente tudo havia acabado. Ele contou a boa notícia para Rosa e Lara. Lara não sabia da existência de seu pai biológico e por isso não sofreu muito quando ele foi preso. O tempo passou e eles receberam uma carta do processo de adoção. Rosa e Douglas estavam nervosos, mas quando abriram, choraram de emoção. A guarda de Lara seria dada para eles. Quando contaram para a garota, ela também chorou de felicidade. Os três se abraçaram e finalmente poderiam ser uma família feliz como sempre desejaram. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir.